Isso não faz parte da sua cultura. Não faz parte. Então é isso, esse é o meu trabalho, eu faço os banhos de cura. E eu comecei a agregar, comecei a criar uma forma de. Olha, vai pegando a minha tintura. Uma forma de. No curso, na formação que eu faço, dentro, por exemplo, são 3 dias, eu vou ter que colocar mais um dia para completar. Eu faço, hoje eu vou fazer a pomada, mas a gente faz uma abertura, tem todo o ritual, aí faz a bebida sagrada, faz uma roda, faz um toré. E também. Isso é simples para os indígenas? Não é possível? Ultimamente está feito para não indígena mais do que para indígena. Porque. Até porque se a gente for para. Você acredita que a gente eu- tem eu- vidas passadas? Acredito. Então, se você for pensar que se a gente tem vidas passadas, falando desse ponto de vista, todos nós já fomos indígenas um dia. Olhar do seu ponto de vista, sim. Então, Está muito próximo. Então, todos quando nós já você. fomos. Eu acho que quando as pessoas têm interesse, como o seu caso, um deles que estão aqui, é porque é o seu antepassado indígena que está querendo fazer a revitalização das raízes. Né? Então ele Eu não vem vim em trabalhar busca. aqui à toa. Eles não me queriam aqui, eu que vim aqui. busca. Eu vim trabalhar aqui. Eu quis trabalhar aqui. Né? Aí, quando eu Eu saí da sala de aula, a escola não tem abertura para isso. É triste, né? Mas é verdade. Essas partes culturais não fazem na escola, porque a escola hoje ela estadualizou, municipalizou. Então ela tem hoje uma grade curricular completamente fora dessa queria que você questão explicasse um cultural. pouquinho o que é a escola para eles, porque eles não sabem. É outro mundo, né? No momento, Laura, Não, melhor agora, né? Porque eles estão estudando se formando já. Eles não têm acesso a essas informações. bem, a escola indígena ela tem seu diferencial e a gente tem na característica da educação escola indígena que ela deve ser intercultural, bilíngue, multicultural, ela tem que ser bilíngue comunitária. Dentro da comunitária porque ela tem que estar na comunidade, né? Intercultural porque ela vai dialogar com todas as comunidades. Um povo só tem diversidade, mas esse povo também dialoga com todos os outros no país e no estado. Então existe essa interculturalidade que se trabalha na escola indígena, mas também a questão da língua. Então tem língua que já são faladas, mas outras que não são mais. Então a gente faz a revitalização dessas línguas. Então hoje nós temos nessa escola indígena de Pinambá um trabalho de revitalização da língua. Eu faço parte desse núcleo que trabalha com a língua indígena. Também nós temos a disciplina diferenciada, etnomatemática, etnogeografia, enfim, tem vários jogos indígenas, arte indígena e a religião, que é o Poranci, que é o nosso ritual. A escola indígena, se eu for contar um pouco da história, é muito complicado, porque tem muito tempo e é uma outra luta, outra história. Eu sou da primeira turma dos professores indígenas. Não, eu só queria que eles entendessem que existe essa realidade que é uma coisa que a gente não acessa normalmente. Ela é diferenciada por esses critérios que eu coloquei aqui, que faz parte da característica dela. Mas assim, em relação hoje, algumas escolas ela atendem normas porque está vinculada ao Estado ou ao município. Embora o Estado fale que é aberto ao diálogo, mas quando se trata de carga horária, então ele tem que cumprir lá tantas horas, e essas tantas horas às vezes não dá para trabalhar essas práticas na íntegra. Então eu mesmo não faço isso na escola. E hoje eu estou fora do quadro da escola porque essas práticas culturais eu tenho que ir onde tem tempo. Então hoje eu sou igual um artista que vai onde o povo quer. E aí eu estava falando isso outro, pessoal. O pessoal quando vê as coisas, eu quero que leve para a comunidade, aí eu vou. Não, então tem uma lista de coisas, de erva que eu vejo para as pessoas providenciarem. E material, que depois que termina a oficina, cada um leva um potezinho, leva umas coisas que fazem. Eu tenho feito em outras comunidades não indígenas, né, em quilombos, em atividades de pessoas que trabalham nas zonas rurais, lá na região. Então, essa formação, aí eu tive que, por conta de fazer fora da comunidade, eu tive que criar um método, não um método, mas um cronograma mesmo de atividades diárias. Então, de abertura, em que momento a gente para, como a gente faz um lanche, mas em que momento também a gente faz esse ritual, tá um pouco para a roda. Então, tudo que é feito faz avaliação,
faz a reflexão do dia. Tem um dia que eu trabalho com os banhos energéticos, que a gente faz aquele banho, na mesma hora você sente o alívio que tira, é como se o seu corpo fizesse isso. É uma experiência que eu faço, que eu sei que dá certo, porque eu faço comigo. Eu tive num encontro que fiquei 25 dias, aí eu adoeci, aí eu tive que procurar na região alguém que tivesse, aí um rapaz que trabalhava no hotel falou assim, eu consigo umas folhas para a senhora. Aí trouxe umas folhas, cheguei no banheiro, fiz aquele banho e saí, porque eu tive é como se fosse um mal-estar. Às vezes a gente, por conta de trabalhar com a cura, por conta de trabalhar com o público, e aí eu sou referência na educação, sou referência nessa questão das práticas, sou referência também na licenciatura intercultural, onde eu fiz parte da construção do currículo, que hoje eu estudo com esse currículo que eu construí, e tenho o meu orgulho de dizer isso, porque hoje estou na universidade, porque estou na universidade que me entende, porque não é o curso da universidade, é um curso nosso. Nós construímos a proposta curricular e nós estudamos aquilo que a gente precisa. Né? Então, hoje, por conta de estar atendendo todas as demandas, aí eu participo de muitos simpósios, eu vou em muitas conferências, faço muitas aberturas e falo um pouco dessa prática e também da educação escolar indígena, eu fico sendo esse receptor de energia. Então, tem dia que eu estou realmente sobrecarregada, aí não tem nada a ver com, é mal olhado, é isso, não, e nem é físico. Então, você toma um banho, você sente a energia já. Eu fumo cachimbo, meu esposo também me ajuda hoje ele me acompanha e não faz ainda manipulação, mas ele faz o cachimbo, a gente faz o rapé e a gente percebe que o rapé principalmente minha mãe tinha em casa, sempre teve, desde pequenininho eu comia, só que minha mãe pega o rapé, bota o nariz e ali, né? Então hoje a gente faz isso como cura mesmo, e pessoas que têm sinusite, tem colocado muita secreção para fora com esse rapé. Então eu perguntei a minha mãe, eu preciso fazer um rapé e quero botar. Eu disse no ano passado. Ela já me orientou, ela falou, mas você também quer fazer rapé? Eu falei, quero. Aí, sua tia não sei quem faz, aí eu fui atrás dela. Eu falei, não sabe nenhuma. Você sabe, mãe, quais são as ervas que a gente usa na sinusite, então eu quero saber qual delas eu posso ingerir no nariz. E uma coisa é fazer o chá, outra coisa é você inalar, outra coisa é você colocar o pozinho dentro. Aí ela foi me orientando, eu falei, pronto, eu vou fazer, não preciso na casa de ninguém. Você sempre foi minha orientadora, vai continuar sendo. Eu não vou fazer, eu falei, não, eu faço. Então eu fiz pela primeira vez o rapé e hoje a gente faz esse rapé e aí a gente aplica nas pessoas. Nesse momento que eu concluo o trabalho da formação, quem quiser fazer parte dessa cura do rapé que a gente faz, quem não quer também, a gente não consegue ainda, porque isso é alucinógeno, mas não é. Porque no momento que ele tem esse contato, que sente, ele atua tudo o que você está sentindo. Então, se tem uma coisa que está aqui escondida, ele vai aflorar e aqui, de repente, mais 10 segundos passa. Então, o rapé hoje tem sido, para algumas pessoas, foi até viciadas, né? Mas deixou de fumar, tirou a dor da sinusite, tirou as secreções. Isso também varia muito de organismo, varia muito do momento de cada um. Mas a gente envolveu também, inseriu, né, no processo de formação que eu faço, também a questão do rapé. Não ensino a fazer rapé, o rapé eu só aplico. Porque o rapé tem ervas e alguém pode realmente não aplicar bem e isso pode complicar para mim. Então eu aplico. Você tem coragem de fazer? Vamos fazer. Eu não trouxe dessa vez. Eu tenho. Mas eu vou trazer para o seminário. Pronto. Seminário você traz. Eu ia trazer. Eu sou a primeira. Porque os parentes podiam ficar viciados. Eu não quis trazer não. Mas esses 3 dias tem esse momento das manipulações, tem um momento do banho de cura e tem esse momento que eu faço com a bebida sagrada para encerrar. A bebida sagrada chama Giroba, que também trabalha na escola. Tudo diferenciado trabalha na escola. Eu acho que é interessante da escola indígena hoje, ela realmente traz um diferencial que deveria ser aplicado nas escolas não indígenas. Não é essa questão das práticas, mas você trabalhar isso com o fortalecimento da própria educação, do aprendizado. Você pega uma criança, como é que faz a pomada? Você colocar uma receita diferente, não é aquela receita complicada que ninguém consegue enxergar aqui das farmácias. Mas você escrever lá quais são as propriedades, quais são as funções, isso aqui já cria um texto. Então, eu acho que isso seria uma forma de trabalhar nas escolas não indígenas, de forma com, melhorar o conhecimento a partir de uma aprendizagem simples. De confeccionar qualquer coisa, como contar a semente de um colar, né? Porque eu preciso de uma matemática muito bem, né, pensada para elaborar um colar. Não dá para fazer, por exemplo, se eu errar uma cor, ou botar uma a mais, eu já tiro o gráfico.
Então, isso é matemática. Né? Além do conhecimento da biodiversidade local, da Mata Atlântica, a gente está na Mata Atlântica, na área de praia, a gente também tem o que a gente pode reflorestar nessa Mata Atlântica? A gente não tem mais algumas sementes. Então, esse é o momento de... Você consegue, num colar, trabalhar todas as áreas do conhecimento. Isso é educação Roberto Freire. Pra gente. No meu caso, Paulo Freire. É, Paulo Freire. Paulo Freire esteve na região e eu fiz parte da educação que criou um núcleo lá de alfabetizadores. Isso mesmo. Muitas pessoas se reconheceram indígenas a partir do conhecimento de Paulo Freire, começam a estudar suas raízes e começam a compreender também o que é cultura. Né? O que é cultura nesse país? Eu participei agora, eu fui em maio, 17, 18, até 22, na Bolívia, participar de um encontro Cultura Viva. Eu cheguei lá, o povo está representando pontos de cultura. Aí eu perguntei, quem de vocês, no ponto de cultura, trabalha com as comunidades indígenas? Porque os pontos de cultura foi criado para trabalhar com a diversidade local. Então é obrigatório que vocês coloquem esse segmento. Quilombola, indígena, cigano. O ponto de cultura hoje é mais para arrecadar fundos. E fundos para quê? Né? Então existe uma cultura aí que está sendo pensada como só reprodução de manifestações culturais, de reproduzir objetos, e esquece que a cultura viva é realmente a vida das pessoas que estão naquela localidade. E mesmo em São Paulo, mesmo nas grandes metrópoles como Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, ali tem comunidades indígenas. E seria obrigatório para eles trabalhar a questão da cultura, já que está falando a palavra cultura, ponto de cultura. E agora é cultura viva, é o programa do governo federal. Então, para que arrecadar tantos e não agregar esses valores que eu acho que realmente constrói a cultura de uma cidade, de um estado e de um país, que é a diversidade. A diversidade é a coisa mais rica que a gente tem. E é o que mais fragiliza e é o que mais busca competição. Quem arrecada mais, quem tem mais, entendeu? Então, infelizmente, a gente vive assim. Nádia, eu só tenho a agradecer muito pela sua fala, pelos ensinamentos, né? Pela possibilidade da gente reproduzir o que você conversou aqui para estudantes que estão se formando, pessoas que vão cuidar também de pessoas, como você cuida de pessoas. A maioria de nós vão cuidar dos nossos, mas alguns de nós também vão cuidar dos seus, espero. Mas fica essa compreensão de que a cura transcende a técnica, é uma coisa maior do que isso. Eu acho que esse é o legado, tanto você quanto eu, tanto fazer também, que eles entendam, é muito maior do que simplesmente o medicamento, seja ele qual for. Eu agradeço a oportunidade.